A língua portuguesa é um instrumento de comunicação extremamente rico e versátil. Por meio dela, as pessoas compartilham informações, expressam sentimentos, influenciam comportamentos, estabelecem contatos sociais, refletem sobre a própria linguagem e produzem textos artísticos. Em qualquer situação comunicativa, existe um emissor, que transmite uma mensagem, um receptor, que a recebe, um contexto ao qual a mensagem se refere, um canal por meio do qual ocorre a comunicação e um código compartilhado pelos participantes. Dependendo do objetivo principal da comunicação, diferentes aspectos ganham destaque, originando aquilo que os estudiosos chamam de funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de organização da comunicação que enfatizam determinados elementos do processo comunicativo. Embora geralmente várias funções estejam presentes ao mesmo tempo em um texto, costuma haver uma predominante. O conhecimento dessas funções é importante para compreender melhor os textos, interpretar mensagens e reconhecer as intenções comunicativas dos falantes e escritores. A função referencial, também chamada de denotativa ou informativa, tem como foco principal o contexto ou o assunto da mensagem. Seu objetivo é transmitir informações de maneira clara, objetiva e precisa. É muito comum em notícias, textos científicos, enciclopédias, relatórios, livros didáticos e documentos oficiais. Nessa função, a linguagem busca a neutralidade, evitando manifestações pessoais e valorizando dados, fatos e informações verificáveis. Um exemplo seria a frase: a língua portuguesa é falada por mais de 200 milhões de pessoas em diversos países. Nesse caso, a intenção principal é informar o receptor sobre um fato. A função emotiva, também chamada de expressiva, concentra-se no emissor da mensagem. Seu objetivo é revelar sentimentos, emoções, opiniões, estados de espírito e impressões pessoais. É comum o uso da primeira pessoa do singular, além de exclamações, interjeições e palavras que demonstram subjetividade. Diários pessoais, cartas íntimas, depoimentos e muitos textos literários apresentam essa função. Em uma frase como "Estou muito feliz por ter alcançado este objetivo", o destaque não está na informação em si, mas no sentimento expresso pelo falante. A função conativa, também chamada de apelativa, tem como foco o receptor da mensagem. Seu objetivo é influenciar, convencer, orientar ou persuadir alguém a agir de determinada maneira. É muito utilizada em propagandas, campanhas publicitárias, discursos políticos, manuais de instrução e textos argumentativos. Verbos no imperativo e pronomes de tratamento são frequentes nessa função. Frases como "compre agora", "participe da campanha" ou "cuide da sua saúde" procuram estimular uma ação do destinatário. A função fática está centrada no canal de comunicação. Seu principal objetivo é iniciar, manter, prolongar, verificar ou encerrar o contato entre os interlocutores. Muitas vezes, o conteúdo transmitido não é tão importante quanto a própria manutenção da comunicação. Expressões como "alô", "está me ouvindo", "tudo bem", "certo", ou "até logo" são exemplos típicos dessa função. Em uma conversa telefônica, por exemplo, quando alguém pergunta "você ainda está aí?", o interesse principal não é transmitir uma informação nova, mas verificar se o canal continua funcionando. A função metalinguística ocorre quando a linguagem é utilizada para explicar ou analisar a própria linguagem. Nessa situação, o código torna-se o foco da mensagem. Dicionários, gramáticas, aulas de língua portuguesa e definições de palavras apresentam frequentemente essa função. Quando alguém afirma que substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, sentimentos ou lugares, está utilizando a linguagem para explicar elementos da própria língua. A metalinguagem também aparece em outras áreas, como quando um filme fala sobre cinema ou uma obra literária reflete sobre a própria literatura. A função poética destaca a própria mensagem e a forma como ela é construída. O objetivo principal é valorizar a estética da linguagem, explorando sons, ritmos, imagens, metáforas, comparações, repetições e outros recursos expressivos. Embora seja característica dos poemas, também pode estar presente em músicas, slogans publicitários, crônicas e diversos tipos de texto. Nessa função, a escolha das palavras é feita não apenas pelo significado, mas também pelos efeitos sonoros e emocionais que produzem.
Em versos poéticos, por exemplo, as palavras são organizadas de maneira especial para despertar sensações, criar imagens mentais e enriquecer a experiência do leitor. É importante compreender que raramente uma mensagem apresenta apenas uma única função da linguagem. Em uma propaganda, por exemplo, a função conativa costuma predominar porque busca convencer o consumidor, mas também podem aparecer elementos poéticos para tornar a mensagem mais atraente. Em um poema, a função poética geralmente é dominante, mas o autor também pode expressar sentimentos, utilizando a função emotiva. Em uma aula de gramática, a função metalinguística predomina, embora informações objetivas ligadas à função referencial também estejam presentes. O estudo das funções da linguagem permite compreender melhor como a comunicação humana se organiza e como os diferentes textos atingem seus objetivos. Ao identificar a função predominante em uma mensagem, o leitor desenvolve uma interpretação mais precisa, reconhecendo as intenções do emissor e os recursos utilizados para transmitir ideias, emoções e informações. Dessa forma, as funções da linguagem constituem um importante instrumento para a análise da língua portuguesa e para o desenvolvimento das competências de leitura, escrita e comunicação em diferentes contextos sociais e culturais.